De volta com o CBN Maceió para a gente falar, a partir de agora, sobre as doenças raras e como é que o Brasil tem lidado com essa situação. Pelo fato de ser raro, vai ser raro. O problema do diagnóstico vai ser raro. O que a gente tem sobre aspectos científicos, abordagens, técnicas, sejam cirúrgicas ou mesmo medicamentosas, ou mesmo da abordagem clínica, o conhecimento acerca das doenças raras, elencadas em mais de 600 no mundo inteiro, e que temos conhecimento, pouco conhecimento, um pouco mais de 80 delas. Quem tem doença rara, quem tem filhos com doenças raras, sabe do que a gente está falando, de como é alto esse muro, como é difícil transpor, principalmente quando a gente está ligado ao sistema público de saúde, que tem tentado melhorar, mas o SUS foi bastante combatido nos últimos anos. Preciso revitalizá-lo e chegar até os diagnósticos, os tratamentos medicamentosos, cirúrgicos, enfim, e a medicina, né, e as escolas de medicina que precisam ter um comportamento melhor, formar um pouco mais de cidadãos, um pouco mais de humanos do que puramente de médico. Medicina definitivamente não se resume à técnica. Construir técnicos em medicinas não os transforma em médicos. Médicos têm um conceito um pouco mais ampliado e há uma necessidade da gente compreender isso. Eu estou aqui com a Cristiane Leite Magalhães, advogada especialista em Direito Médico e da Saúde, é membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Alagoas, é presidente da Associação Alagoana de Gaucher, é paciente de Gaucher. Cristiane, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió, muito obrigado, um bom dia. Olá, Elias. Um bom dia, e eu só agradeço a oportunidade de estar conversando sobre essa temática tão importante. E nós estamos comemorando o mês de fevereiro, o mês das doenças raras, que a doença rara foi no dia 29 de fevereiro, foi eleito o Dia Mundial das Doenças Raras, exatamente pela condição rara, o ano bissexto, ser completamente diferente dos outros anos. E nós comemoramos e passamos esse mês num trabalho de conscientização, de divulgação sobre as doenças raras. Bem, você tem doença rara? Tenho. Preside uma associação aqui no estado de Alagoas, exatamente com o objetivo de dar um pouco mais de luz nesse túnel, conhecimento, inclusive a própria comunidade médica, gente. Por ser raro, sim, é raro para todo mundo, inclusive para eles. Sim, sem dúvida. E um dos principais papéis das associações de pacientes é chegar à classe médica, estar junto da classe médica, pois nós sabemos a dificuldade que é o diagnóstico de uma doença rara. Muitas das doenças raras têm sintomas e comorbidades até comuns, e isso dificulta o diagnóstico. Além do que, muitas das vezes, a identificação mesmo de diagnóstico irá ser necessário exames de maior complexidade. Então, as associações têm papel fundamental desse apoio aos pacientes e familiares de doenças raras, porque é uma verdadeira via crucis quando você tem uma suspeita de uma doença rara, quando você tem um filho, onde você começa a peregrinar em vários e vários médicos, e você não identifica, e o seu filho vai piorando, vai tendo maiores dificuldades, a incidência em hospital, assim, o papel de você descobrir o que é que o seu filho tem até chegar lá, esse caminho é muito longo. Esse é o primeiro ponto, né, o ponto nevrálgico da discussão. Ter diagnóstico e diagnóstico no tempo que esse diagnóstico precisa existir. Boa parte desses diagnósticos é ao nascer, e às vezes até antes de nascer. O teste do pezinho, por exemplo,
é um teste que se robusteceu. E ele não é uma discricionariedade do hospital, da clínica, da maternidade. Ele precisa ser feito no tempo que precisa ser feito. E ele cumpre um papel de extrema relevância, Cristiane. Sim, sem dúvida. Vamos fazer uma abordagem. Nós estamos falando de doença rara. Doença rara é aquela que tem uma incidência pela Organização Mundial de Saúde, seguida pelo Ministério da Saúde, a incidência de 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Nós temos as ultra-raras, que é uma incidência de 2 ou menos que 2 pessoas a cada 100 mil. Nós estamos aqui tratando de doenças que 80% delas são de origem genética. O que significa dizer que, mesmo diante de todas as dificuldades, mas se você tem um teste do pezinho ampliado, que foi o que nós conseguimos, foi uma grande vitória, todos aqueles envolvidos com doenças raras sabem da vitória que foi o teste do pezinho ampliado, porque você consegue viabilizar esse diagnóstico de várias doenças. Nós tínhamos um teste do pezinho até então com 6 doenças raras no Sistema Único de Saúde. Esse teste foi ampliado para 50 doenças. 50. Gaucher pode ser identificado no teste do pezinho? Eu não tenho certeza. Você me pegou, mas ele não está incluído no teste do pezinho, infelizmente. Porque Gaucher ainda tem uma incidência ainda menor. Tem uma incidência bem pequena. Né? Me fala um pouquinho sobre Gaucher. Normalmente a gente não tem oportunidade, então vamos aproveitar. Então vamos lá. O Gaucher ela é uma doença de origem genética que ela é caracterizada como erro inato do metabolismo. Significa que o paciente ele não produz uma enzima. Dessas doenças genéticas, doenças raras de origem genética, que são 80% delas, grande maioria delas é erro inato de metabolismo. Significa que é um defeito no DNA, é a ausência de uma produção de uma enzima. É um defeito em algum que você já nasce com ele e que você vai precisar ou suprir ou, de alguma forma, ter um tratamento que possibilite não agravar aquela doença. Gaucher tem tratamento já há mais de 20 anos e é uma reposição enzimática. Como nós não produzimos uma enzima, nós temos uma terapia de reposição enzimática. Então, a partir do Gaucher, como é que a gente pode aqui ajudar as pessoas que estão nos ouvindo? E tem outras doenças que são consideradas raras a alcançar os direitos que lhes são devidos do ponto de vista constitucional, infraconstitucional, de modo a fazer com que essas pessoas acessem esse direito. Direitos a medicamentos, a tratamentos, a ter vida com qualidade. Então, esse é o principal objetivo, é uma garantia de uma vida minimamente digna. O acesso ao tratamento, o acesso ao diagnóstico visa alcançar isso. Quando nós temos um diagnóstico, nós conseguimos, infelizmente, 95% das doenças raras não tem tratamento. Mas se você tem um diagnóstico, você vai ter várias formas de melhor lidar com aquela situação. E os 5% têm diagnóstico, porque, apesar de ser rara, nós somos muitos. É numa faixa de 6 a 8 mil doenças raras existentes, e esse número sempre crescendo. Significa que, no Brasil, nós temos uma faixa de 15 milhões de pacientes com doenças raras. Se você tem um diagnóstico precoce, que é o que o teste do pezinho viabiliza, significa que, dessas que têm tratamento, você já vai ou lutar na justiça, ou alguns deles nós temos inserido no nosso Sistema Único de Saúde, através dos protocolos clínicos, que, infelizmente, a doença por ser rara significa que não há um interesse maior dos laboratórios, de forma geral, no estudo do medicamento.
Então, a gente tem, para essas doenças, normalmente o que chamamos de drogas órfãs, que são as drogas que realmente foram só criadas para aquele número reduzido de pacientes, e normalmente envolvendo uma alta tecnologia. O que resulta? São medicamentos de alto custo, a grande maioria deles. Medicamentos de alto custo que impactam severamente o orçamento do SUS. E que vai terminar numa demanda judicial, muito provavelmente. Muito provavelmente. Aquelas que não estão inseridas nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, mas que nós já temos no mundo uma identificação pelos órgãos de reguladores, o FDA, o EMEA, mas a Anvisa, por exemplo, ainda não chegou a reconhecer, a inserir, que passa por todo um processo de incorporação da tecnologia em cada país. Nós temos aqui o Conitec. Então, se ele ainda não foi incorporado, mas se há um reconhecimento lá fora, então a Justiça tem reconhecido o acesso a essa medicação, por mais cara que ela seja. Como é que isso tem acontecido, como é que tem sido essa lide com os planos de saúde? Aliás, saltamos um muro bem alto, que era um rol que era para ser taxativo, e ficou exemplificativo. Se fosse taxativo, por exemplo, a gente já excluiria praticamente todas as doenças raras. Com certeza. Com certeza. E tudo que vem junto com ela. Isso. E, assim, no plano de saúde, nós temos algumas peculiaridades, né? A rigor, na nossa legislação, medicamentos de uso oral, de uso domiciliar, eles não estariam obrigados a ter cobertura, né? Não seria de cobertura obrigatória. Mas nós sabemos assim, que há todo um avanço já e muitas decisões judiciais favoráveis no sentido de deferir esse acesso à medicação, que aquela medicação ela realmente vai evitar que aquele paciente esteja hospitalizado, esteja utilizando um leito, e é fundamental para a sua vida. Quando a gente fala em vida, é minimamente uma vida digna, uma qualidade de vida digna. Bom, como é que a gente tem lidado com isso? O diagnóstico, uma vez alcançado, e não é fácil, a partir daí abre-se um horizonte, não é, Cristiano? Porque agora a gente tem, do ponto de vista científico, documental, um elemento que vai nos dar uma garantia de poder dizer, olha, eu tenho determinada doença e eu preciso de tratamento. Sim, Elias, e eu vou aproveitar a oportunidade para a gente vir aqui, estar junto e cobrar do poder público que nós precisamos desse teste do pezinho ampliado na prática. E, efetivamente, ele ainda não está ocorrendo aqui em Alagoas. Nós não temos conhecimento. De fato, há uma necessidade de uma implantação de uma logística, de laboratórios credenciados, de todo um processo para que ele seja efetivado, mas isso precisa ocorrer. E nós já estamos com mais de ano que a lei federal reconheceu, fez essa incorporação dessas doenças no teste do pezinho e, efetivamente, isso ainda não ocorre aqui em Alagoas. Não é apenas em Alagoas, né? Precisamos ser justos, mas nós precisamos correr atrás para que isso ocorra, porque isso é fundamental, isto é vida. E quando a gente fala do doente raro, de um paciente de doença rara, significa um impacto social e econômico muito grande. Porque esse paciente, se ele tem um diagnóstico, ele já vai ter uma conduta, ele já vai ter um direcionamento, ele já vai poupá-lo de um imenso sofrimento, de uma via crucis da família que passa por inúmeros centros e médicos nessa busca de diagnóstico em vão. E famílias são destruídas, porque o que a gente mais tem, quando a gente fala de associações e a gente conhece mais de perto, são mães que acabam ficando a sós com seus filhos, que os pais desistem, porque é uma luta dia a dia de sobrevivência. E se você tem como viabilizar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, esse diagnóstico, uma conduta acertada, você já sabe o profissional também que vai ser necessário o acompanhamento, tudo fica mais fácil. Começa a existir uma luz no final do túnel. Tem um ser humano aí, viu, gente, que vai ter que acessar
os direitos relacionados a um tratamento médico integral, mas vai ser criança, precisa ser inserida na escola, vai crescer e vai ter os seus direitos relacionados à previdência, aspectos legais mais recentes, como FGTS, saque antecipado, PIS, PASEP, questões relacionadas ao imposto de renda, um tratamento diferenciado se ele precisa de auxílio, até mesmo indo em busca de um tratamento fora do Estado, que seja de fato menos acessível. Ele tem direitos em voos, etc. Em boa parte dos casos, e aí a Cristiane vai me ajudar, pode ser considerada pessoa com deficiência. E acessar esses direitos todos que a Lei Brasileira da Inclusão já impõe. Sem dúvida, Elias. Boa parte dos doentes raros, dos pacientes com doenças raras, eles se enquadram em pessoas com deficiência. Porque o que é uma pessoa com deficiência? É aquela pessoa que tem um impedimento, seja físico, mental, que o impossibilite, em condições normais, na sociedade, de transpor barreiras em igualdade de condições com o outro. E muitas dessas doenças são crônicas, progressivas, com índice de mortalidade grande e que geram incapacidades, que são limitantes. E nessa condição de limitação, de deficiência a longo prazo, você se enquadra em muitos dos benefícios que nós temos, como você indicou. Nós temos a questão do tratamento fora do domicílio, nós temos home care, né, a necessidade daquele paciente de um atendimento integral. E preste atenção, hein, pessoal, nem todos estarão na condição de incapazes, não. Exato. Tá? Boa parte deles vai dar uma contribuição à sociedade muito grande, mas se for atendidas as suas necessidades no tempo em que elas precisam ser atendidas para que haja evolução, desenvolvimento dessa pessoa, de modo a fazer com que ela possa, com esse desenvolvimento e superando uma série de limitações, possa fazer coisas que são necessárias, coisas que qualquer um poderia ou deveria fazer. Eu não sei tocar violão, eu não toco cavaquinho, eu tenho esse problema. Alguém toca, alguém deve fazer algo muito melhor do que eu faço, mesmo naquilo que eu acho que faço bem. Então, é preciso que a gente comece a compreender. Pegue por você, o que é que você não faz bem? Eles poderão fazer. Isso, Elias. E vale pontuar que, infelizmente, 5% que tem tratamento. Mas desses 5%, nós temos um universo de quase 8 mil doenças raras. Muitos desses tratamentos conseguem dar uma qualidade de vida digna. Eles podem não levar à cura, a maioria deles não leva à cura, mas você consegue impedir toda a evolução da doença. É exemplo do Gaucher. O Gaucher, se tratado, se diagnosticado precocemente, se inicia o tratamento, você não identifica essa pessoa tem Gaucher ou não tem Gaucher. Ela tem uma vida absolutamente normal, perfeita, em todos os seus aspectos. Muito bem. Cristiane, eu quero então aqui agradecer a tua participação. Obrigado pelos esclarecimentos, que as pessoas busquem os seus direitos, procurem as associações, são muitas que temos aqui relacionadas às doenças, de modo a acessá-los o mais brevemente possível. Muito obrigado mesmo. Ótimo dia. A gente é que agradece, Elias. Olha, Cristiane Leite Magalhães é advogada especialista em direito médico e da saúde.